educar seus filhos no teu caminho. Agora abençoa o estudo da tua palavra na lição e também o estudo do livro, que nós possamos sair ricamente abençoados para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, estamos aqui vendo o primeiro episódio, logo após o Mar Vermelho. O povo foi libertado miraculosamente ali pelo meio do mar. E agora eles estão enfrentando a primeira dificuldade como pessoas livres, que é justamente a questão da água. Eles tinham saído do Egito com uma reserva de água, com os cantis cheios de água. Só que caminhando no deserto, a caminhada faz você querer beber mais água. Quando você está parado, você bebe pouca água, mas quando você está fazendo algum exercício, quando você está em caminhada, em jornada, geralmente a vontade de beber água é mais. Você sua mais, logo você sente mais vontade de ingerir água. E além disso, eles estavam levando água para os rebanhos. O jumento, ele pode aguentar até 3 ou 4 dias com pouca água. Ele bebe água e depois aguenta longas jornadas. O camelo também. Só que o boi, a vaca, as ovelhas que eles estavam levando também, imagine, a gente não para pensar muito nisso, né? Como era a questão do trajeto dos animais, dos rebanhos pelo deserto. Quando os adultos morriam de fome, os rebanhos também estavam com fome. Acontece que a viagem inteira, eles passaram essa viagem inteira na sombra, como nós destacamos ontem na lição. A gente sempre pensa que eles passaram aquela viagem no sol quente, naquela coisa causticante, aquela coisa que ficava fazendo eles desfalecerem. Só que, pelo que a gente vê na Bíblia, Deus guiou eles o tempo todo na sombra. Mas mesmo assim o cansaço fazia eles terem sede. E aí, logo após eles saírem do Mar Vermelho, quando você vai para Gênesis 15, 22, diz assim: caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Até porque esse nome Mara significa amarga. Quando a gente lê a história de Ruth, todo mundo lembra que Ruth, quando voltou com Noemi para a terra de Israel, qual foi o nome que Noemi mudou? Mudou o nome dela para qual nome? Mudou para Mara. Noemi tinha um outro significado, e Mara significava estéril, amarga. Então, o próprio nome do lugar já dizia qual era a natureza das águas daquele lugar. Eram águas amargas. E até hoje as águas de lá são amargas. Aquele poço, aquele lugar onde houve a transformação da água amarga para água doce, foi só naquela situação para o povo de Israel beber. Porque depois aquelas águas voltaram a ser amargas, até hoje são. E aí, nessa situação da água amarga, primeira dificuldade do povo de Israel, qual foi a reação deles? Qual foi a reação imediata que se tornou um costume na vida deles? Verso 24. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Veja que essa palavra murmurar vocês vão encontrar a exaustão. A exaustão nesses livros, nesses primeiros 5 livros. Ou melhor, de Êxodo até Deuteronômio. Essa palavra murmurar vai se tornar agora uma coisa recorrente. Não diz assim: o povo ficou curioso sobre a questão das águas. O povo perguntou sobre as águas. O povo ficou com a necessidade de saber onde é que tinha água. Não. A Bíblia já vai dizendo, eles murmuraram contra Moisés. Não, eles não perguntaram gentilmente, eles não perguntaram por curiosidade. Já foi na base da reclamação. Já foi na base da fofoca. Porque murmurar é a mesma coisa que fofoca. É falar baixo, falar mal entre si sobre aquela situação. O que a gente vai beber, Moisés? E aí? Então, como essa era a primeira reclamação, essa era a primeira
Essa era a primeira. Na verdade, não foi a primeira, não, porque a primeira já foi no Mar Vermelho. Ali de frente para o mar, eles reclamaram. Será que não tinha túmulo suficiente no Egito para você nos trazer para morrer aqui no deserto? A primeira reclamação forte foi no Mar Vermelho. Aí Deus libertou eles, passou pelo meio do mar. Aí todo mundo imagina, não, depois de passar por um milagre desse, eu nunca mais ia reclamar na minha vida. Eu ia ser fiel, ia ter fé o tempo todo. Mas vocês veem que 3 dias depois do Mar Vermelho, aí eles novamente têm esse momento de reclamar. Amanhã nós vamos ver o maná. Amanhã nós vamos ver codornizes e o maná. E nós vamos ver que a reclamação voltou, pior ainda. E depois na terça-feira nós vamos ver a água da rocha. Nós vamos ver que eles reclamaram de novo. Não tem nenhum momento que você vê o povo de Israel tendo fé. Sabia disso? Tem só um momento que eles dizem que vão ter fé, mas não tem. Que é quando Moisés vai subir no Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos. Aí Moisés diz assim, olha, se vocês tiverem, Deus está dizendo que se vocês tiverem fé nele, vocês serão um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva dele, uma nação de sacerdotes, tal. E aí o povo de Israel diz, tudo que o Senhor disser nós faremos. Só nesse momento aí. Porque depois, quando Moisés passou 40 dias lá, eles foram adorar o bezerro de ouro. Mas o povo de Israel tem pouquíssimos momentos em que eles demonstram ter fé de verdade. Toda vez que vem um problema, eles reclamam. Toda vez que vem um apertozinho, aí eles duvidam. E isso aqui foi depois de uma das maiores demonstrações do poder de Deus na história. O mar se abrindo e eles passando pelo meio, em terra seca, e eles ainda acham motivo para reclamar. E aí, mesmo assim, Deus é bom. Deus não é agente, Deus é bom. O que é que Deus manda Moisés fazer? Verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Existem alguns comentaristas que acham que essa era uma madeira que tinha uma propriedade curativa ou uma propriedade purificadora. Só que, pelo fato de hoje todas as águas daquele lugar continuarem amargas, aquilo ali foi uma demonstração do poder de Deus. Aquilo ali foi um milagre. Não era que a madeira tinha uma propriedade curativa, não era que Moisés tivesse esse poder, mas é porque Deus fez um milagre naquela situação, só para impressionar o povo. Então Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então ali foi o primeiro teste de Deus, foi a primeira prova de Deus. Então Deus sempre manda provas para que a nossa fé seja sempre testada e sempre avaliada. Como é que está o limite da sua fé? Como é que está o nível da sua fé? Então aqui serve de lição para todos nós. Quando você se entrega a Jesus, quando você se entrega a Deus e decide agora viver uma vida com Ele, as primeiras coisas que vão vir na sua vida não vão ser coisas boas, coisas maravilhosas, vão vir provas mesmo. Para você ver que dificuldades vão continuar vindo. Mas qual é a sua reação diante das dificuldades? Sua fé vai se manter ou as reclamações agora vão vir como nunca? Então, depois de uma salvação, um milagre daquele, de um ato salvífico daquele do Mar Vermelho, veio uma dificuldade. E a primeira reação do povo foi reclamar, duvidar. Então Deus provou eles ali e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que sara vocês, aquele que cura vocês. Então Deus prometeu. Deus deu uma promessa: olha, hoje vocês passaram sede, tudo bem, eu transformei a água que era amarga em doce para vocês beberem. Agora, se vocês continuarem, se vocês começarem a me ouvir, começarem a prestar atenção no que eu estou dizendo, começarem a me obedecer de verdade, eu não vou deixar nenhuma das doenças, nenhuma daquelas 10 pragas caírem sobre vocês. Tudo aquilo que vocês viram os egípcios passando, eu não vou deixar passar, porque eu curo, eu saro vocês. Então, com uma promessa dessa, era o suficiente para em qualquer situação de faltar alguma coisa,
eles entenderem que Deus iria suprir. Faltou água naquele momento, Deus supriu. Então, se faltar água de novo, Deus não vai deixar eles passarem fome, passarem sede. Deus vai dar comida, Deus vai dar água, Deus vai dar sombra, como Ele já estava dando sombra. Então, não era para eles terem dúvida mais. Não era para eles terem mais o que reclamar. Deus está dizendo, eu vou sarar vocês. Não vai vir doença nenhuma. Eu estou aqui cuidando de vocês. Então, esse é o desafio para todos nós. Confiar de que Ele vai prover em cada situação. Confiar de que Ele não deixa nenhum dos seus filhos passar por necessidade extrema. Ele prova a nossa fé, para que nós possamos, nos momentos de dificuldade, aumentar isso. A fé não é demonstrada nos momentos de calmaria, nos momentos de bonança. A fé, ela é provada nos momentos de dificuldade mesmo. E qual é a nossa reação diante do momento de dificuldade? Criticar a Deus? Criticar o líder? Aqui no comentário diz um detalhe interessante sobre essa crítica do povo a Moisés, que diz o seguinte: os homens que mais servem uma causa são com frequência menos apreciados durante a sua vida, e monumentos em geral são erigidos em sua honra somente após a sua morte. Então, pessoas que se dedicam à causa de Deus, normalmente elas são pouco apreciadas durante a vida delas. Aí depois, quando morrem, é que vão homenagear, vão criar uma rua, colocar o nome da pessoa, vão louvar, endeusar ela depois que ela morre. Então, líderes como Moisés viviam com a orelha quente durante o dia todo, para depois da morte os hebreus, o povo de Israel, ficar reverenciando o nome dele. Mas durante a vida ele era massacrado, criticado o tempo todo. Então, qual tem sido a sua reação? Você tem criticado os seus líderes? Você tem fofocado sobre eles? Ou diante das dificuldades você tem orado, tem chegado com ele, tem sido um ombro amigo, tem sido uma ajuda para o seu líder? Então, que essa história de Mara possa servir de exemplo para todos nós. Que nós não possamos criticar a Deus e nem possamos criticar os líderes. Que possamos orar por eles e pedir pelo socorro de Deus em cada situação. Amém? Amém. Então, vamos pedir para que Ele faça isso em nossa vida. Confiar que Ele é o nosso Pai. Um Pai um pai exemplar em todas as situações. Um Pai que nos protege, que nos cuida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado sobre essa mensagem da Tua Palavra. Que possamos, Senhor, confiar nas Tuas mãos. Confiar no Teu cuidado. Que o Senhor não nos deixe faltar nada. O Senhor nos dá tudo do bom e do melhor. O Senhor nos dá bênçãos de rumo para que essas bênçãos abençoem os outros. Mas que nós possamos, Senhor, não apenas confiar no Senhor porque nós temos muita coisa, porque nós somos abençoados, porque nós temos fartura. Mas com um dia que se nós passarmos necessidade, possamos confiar que o Senhor não vai nos deixar morrer, o Senhor não vai nos deixar passar fome, passar sede, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor está olhando por nós em cada momento. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração confiante, ter um coração grato, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em cada situação. Porque nós não te adoramos pelo que o Senhor faz, mas sim pelo que o Senhor é. Então agora, Senhor, nos ajuda a reconhecer o Teu poder em nossa vida e abençoa agora o estudo do livro e abençoa cada pai, cada homem que o Senhor colocou com a responsabilidade de ser pai nesse mundo, que cada um, Senhor, possa aprender contigo como conduzir seus filhos, como dirigir, como cuidar da vida de seus filhos. Fica com eles, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.